O Setembro Amarelo é uma campanha da Associação Brasileira de Psiquiatria, criada em 2014. O objetivo é a prevenção ao suicídio. Para isso, é essencial que as pessoas conheçam esse problema, entendam a necessidade de ajudar quem está passando por ele e que as pessoas que estão com esse tipo de pensamento entendam a importância de buscar ajuda. E para contribuir com essa campanha, a Unimed Anápolis preparou um programa especial com 3 episódios exibidos semanalmente. Começa agora o programa Sentido da Vida. Eu sou a Gabriela Santos, tenho 31 anos, sou casada, sem filhos, sou analista de sistemas aqui na Unimed Anápolis e eu já trabalho aqui tem 10 anos. Gabriela, para você, qual é o sentido da vida? O sentido da vida é Deus e Ele é que nos dá sentido. Eu acredito que todo mundo tem um propósito, mas sem Deus a vida não teria sentido. Em que momento da sua vida você viveu essa sensação de que sua vida não tinha mais sentido? O que aconteceu? Começou quando eu tinha 15 anos, quase 16, né? Minha mãe tinha 42 e ela foi fazer uma cirurgia para tirar um tumor da hipófise, deu tudo errado, o ano era 2005. E ela teve AVC, várias paradas cardiorrespiratórias, ficou muito tempo em coma. Então esse foi o meu primeiro baque, assim, que eu me lembro, né? E ver meu pai naquela situação, correndo atrás de tudo, sozinho e cuidando dela, e preocupado comigo porque eu era adolescente, né? O segundo baque foi um namoro muito longo que eu tive, também nessa época que ele, né, terminou. Depois, lidar com os cuidados com a minha mãe em casa, porque minha mãe se tornou totalmente dependente, usando fraldas, tem que dar comida para ela, levar ela sempre, né, em hospital. Né, eu me lembro que eu já fiquei internada com ela tantas vezes no hospital, isso até me fez demorar a começar a faculdade, né? Mas eu fiz isso com todo prazer e faria novamente. Mas é difícil de lidar, se você não ir tratando, não ir lidando, não fazer terapia, fica muito difícil. E anos depois, né, meu pai morreu. Gente, meu pai morreu antes mesmo da minha mãe, totalmente saudável, aí um aneurisma na aorta infrarrenal, infelizmente se rompeu e ele perdeu muito sangue, os médicos tentaram e foi assim, de repente. Foi 4 dias depois do meu aniversário de 29 anos, então foi outro baque, né? Eu era recém-casada, levei a minha mãe para morar comigo, para eu cuidar dela, então mudou completamente. Eu ainda estava em adaptação na vida de casada, eu tinha 1 ano e pouco de casada, levei minha mãe, totalmente dependente, é igual uma criança, só que ela entende as coisas, tem memória boa e já é uma senhora de quase 60, mas exige cuidado 24/7. Então foi muito difícil para eu lidar com o trabalho, com isso, o que gerou crise conjugal, o que gerou muita confusão na minha cabeça, misturada com luto, com problemas administrativos e financeiros que acontecem depois da morte, né, de um pai, de uma mãe, que a gente tem que lidar com justiça e etc. Então é muito difícil mesmo. Gabriela, e quais os sinais que você apresentou, que você identificou que você estava com algum problema? Tremores, taquicardia, pressão alta, e você fazia check-up e não encontrava uma razão, era algo psicológico mesmo, emocional, né? A gente começa a não querer mais sair de casa, ver os amigos. Antes mesmo da pandemia, eu já estava mais isolada e você não vê prazer, às vezes, num seriado que você gosta, em brincar com seus pets. Você não vê prazer naquele lanche que você ama. Você começa a... É tudo tão intenso que ao mesmo tempo parece que te anestesia. Você para de sentir as coisas que você tem que sentir. Isso é muito perigoso. Ou você sente demais, que eu sou... Intensa nos 2 sentidos, né? Isso denota, inclusive, um desequilíbrio. E o segredo é o equilíbrio. Em que momento que você percebeu, que você falou assim, não, eu preciso de ajuda? Foi depois da morte do meu pai, quando eu comecei a apresentar esses sintomas físicos, a ponto de eu ir para o hospital, né? Tem colegas aqui de trabalho que já me levaram para o hospital e eu toda rígida, fria. A que ponto eu cheguei? Então,
E eu tinha que procurar ajuda, não tinha saída. E eu fui, né, através da medicina, da psicologia, conseguir a ajuda. Não é fácil o processo, mas vale a pena, vale a pena. E como que foi esse período de tratamento? Qual o suporte que você teve para poder superar essa situação? Profissionais da saúde, né, psicóloga, psiquiatra, pessoas da igreja, amigos, meu marido, minha família. Tem uma tia que eu nunca vou me esquecer, irmã da minha mãe, que tanto que ela me ajudou, né? Então, eu acredito que são várias, né? Várias fontes de ajuda, né? Mas a principal é Deus. E, em segundo lugar, ao meu ver, um profissional. Qual mensagem você deixaria para todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento? Qual que é o sentido da vida? A vida tem sentido, a vida está aí para ser vivida. Deus usa as pessoas, assim como várias pessoas me ajudaram, da família, da igreja, profissionais de saúde, né, amigos. Não é fácil o processo, mas eu acredito que você pode ser essa pessoa para ajudar outras pessoas que hoje estão na sua situação, que hoje estão passando pelo que você está passando. Tudo passa, tudo tem solução. Eu até costumo brincar, para tudo tem sujeito, até para a morte. Eu creio que se a gente crê em Deus, em Jesus Cristo, a gente, mesmo se morrer, vai ter uma solução, a gente vai ser salvo, vai morar no paraíso. Então, eu acredito que para tudo tem um jeito, tudo nessa vida, tudo, exatamente tudo. Às vezes a gente não enxerga na hora da nossa dor, na hora do nosso sofrimento, na hora da nossa depressão, na hora que a gente está até pensando em fazer alguma besteira, a gente não enxerga, mas para tudo tem um jeito, e eu sou própria testemunha viva disso. E a gente tem que se apegar com Deus, com os amigos de confiança mais próximo, com a família, entendeu? E por que não também procurar ajuda para um profissional de saúde, seja psicólogo, psiquiatra, terapeuta, psicanalista, não importa. Eu acredito que Deus deu instrumento para as pessoas ajudarem as outras pessoas, seja com o que elas passam, seja através da ciência, quando você estuda, se torna um profissional, seja através de comunidades religiosas, não importa a religião, eu acredito que Deus usa as pessoas e com o que a gente está passando de ruim, lá na frente a gente vai ajudar outras pessoas a melhorar. Programa Sentido da Vida, uma realização Unimed Anápolis. Cuidar de você, esse é o plano.